Olá, Humberto. Olá a todos que nos assistem. Já vamos começar com crise, Humberto, porque a gente Diga. precisa de visualização, precisa de curtida, de comentário. A situação do Santos, Humberto. O Santos, né? O Neymar até fez o gol, mas tomou um gol no finalzinho contra o Internacional que estava, né? Sem vitória nesse brasileiro. Você achou justa a demissão do Vojvoda? O que você achou da partida? E para mim, o Santos, né? Esse jogo era de 6 pontos e o Santos, para mim, vai brigar contra o rebaixamento nesse brasileiro. Mas o turbilhão em que o Santos está, desde o ano retrasado, quando ele caiu para a Série B, e aí não se recuperou mais. Quer dizer, o Santos não tem, né, nenhuma novidade desde que ele caiu em 24 para a Série B. Agora, sobre a técnico, o que mais me impressionou aí é você contratar um técnico que já foi técnico 2 vezes nos últimos 5 anos para resolver o problema. Sim, grande parte do problema do Santos, se o problema do Santos foi um problema do técnico, então esse mesmo exato. técnico que é o técnico do Santos hoje, já foi técnico do Santos em 21 e em 23. Tem alguns que defenderam o Vojvoda, falando que não é em si o Vojvoda, mas sim o elenco, que não estava apresentando bom futebol. Então eu acho que contratar o Cuca foi um tiro no pé. E é um treinador que abandona vários projetos, né? Ele tem esse histórico também de abandonar vários projetos. Para mim foi um tiro no pé. Abandonou o Atlético Paranaense, né? Aliás, foi no ano que o Atlético caiu. Exatamente. Ele saiu do Atlético, o Atlético não estava... Estava, né, como as campanhas normais do Atlético Paranaense, numa faixa intermediária, lá em quarto, quinto, sempre... Mas ali, né? Aí a hora que ele saiu, gerou uma crise e o Atlético acabou tendo uma campanha horrorosa e no final do ano foi 24, né? Uhum. Eu acho o seguinte, são duas coisas, o Vojvoda e o Cuca. Primeiro, o Cuca, eu só consigo entender, e aí isso para mim está entre as coisas esquisitas de troca de técnico e da existência, ou mesmo de qualquer tipo de discussão sobre a importância, sobre o valor mesmo, né, do trabalho de um técnico de futebol em determinadas circunstâncias, em determinada situação. Então, o Cuca é um cara que foi extraordinário em 21, o Santos conquistou todos os títulos da temporada e ele resolveu tirar férias no final do ano. Em 23, novamente, o Santos conquistou tudo e no final do ano ele resolveu novamente tirar férias. E agora, como o Santos está ruim, aí resolveu chamá-lo para... Não é, né? Então, quer dizer, o que se quer dele? Aí sim, desse fracassado, mais recentemente, do ponto de vista técnico. Nem entro na questão do escândalo de Berna, é outra história. É um fracasso. Quer dizer, então, lembra aquela piada do bode. Teve aquele pico lá no Atlético Mineiro, lá que ele ganhou a Copa do Brasil e o Brasileirão, mas o histórico do Cuca nunca foi ele nunca foi um bom técnico. O histórico dele, ele tem, claro, lá no passado, o Atlético Mineiro, lá no Palmeiras também. No Palmeiras, depois, tal, ele usava sempre uma calça 22 anos depois ele conseguiu o brasileiro. Tal. Mas aí depois ele foi perdendo espaço e entrando num processo meio complicado em que as questões pessoais acabam pesando bastante. Hoje eu só consigo ver um técnico assim, com o melhor caráter possível. Quando ele assina o contrato, ele pensa o tempo todo na multa rescisória. Ele já é contratado para ser demitido. Mas com o Cuca, com o Corinthians não tinha multa rescisória, porque ele, no caso do Corinthians sabe do histórico dele de sair e também ele entrou muito queimado. Acho que foi a pior decisão do Cuca foi ir pro Corinthians, né? Que naquele momento ressuscitou aquele problema de antigamente. Uhum. Mas a questão também, né? Outra questão é o Neymar, né? Que isso, né? Além disso, quer dizer, sabe a piada do bode, né? Tá tudo ruim numa casa, e você pede um conselho para alguém, e alguém fala, bom, coloca um bode em casa. A hora que você coloca o bode, a coisa não extrapola. Bom, mas e agora? Tira o bode, quer dizer, se tira o bode, melhora. Sim, se tira o bode, melhora e volta a ser pior como estava. Quer dizer, essa história do Cuca
Me parece isso. E tem o caso do Neymar também, porque afinal de contas, pelo que eu leio, pelo que eu vejo por aí, quem manda e desmanda no Santos é o Neymar pai e o Neymar filho. Então, ele vai fazer o quê? E, Jogou em né, conta também grande o parte. Neymar não apresentou um bom futebol, né, contra o Corinthians, nem contra o Grêmio Novo Horizontino, e aí eu pensava, o Neymar vai quebrar a bola aí contra o Internacional, Você vai chegou a fazer comentar isso, diferente. verdade. Fez um Não, gol, né, fez um gol de pênalti, gol de pênalti, convenhamos. Se você está falando de desempenho de jogador, seria o caos se ele perdesse o pênalti, né? ele é muito bom batendo pênalti, É. mas o físico dele tá muito ruim. Infelizmente, as lesões acabaram com a carreira dele. Era para ele ser um dos melhores jogadores, assim, mais do que o Neymar, mais do que o Messi, mais do que o Cristiano Ronaldo. Infelizmente, essas lesões acabaram comprometendo a carreira dele, mas, né, infelizmente é isso. E não dá para pagar o salário do Neymar, né, com Sim. o Santos, né. Para E mim, o ele tem hoje uma vida. Gabigol é um jogador muito importante para esse Santos, porque eu acho que o Gabigol é um pouquinho de expectativa do Santos não ser rebaixado. Porque a bola, Então, diga. qualquer, né, quando chega no ataque, a bola cai no pé do Gabigol, a gente sabe que ele vai finalizar, Não, ele é um bom finalizador, ainda, né? ele é um bom finalizador, enfim, pode Agora, falar. as chances do. Quer dizer, como é que eu vejo? O Santos tá uma draga, então não tem muito o que dizer. A contratação do Cuca, a queda do Vojvoda. O Vojvoda aí é um pouco boi de piranha. Então, não conta. Então, o que me impressiona, volto a dizer, se você é alguém de bom caráter e tal, eu estou falando de modo bem agressivo mesmo. Uhum. Quer dizer, ficar discutindo o caráter mesmo das pessoas, até onde você vê certas decisões. Se o Vojvoda não é um mau caráter, um sacana e tal, etc., ele foi Sabe engolido. que me surpreende? Porque eu acho que já estava conversado. Independente do Sim, claro. resultado entre Independente Corinthians do e resultado. Internacional, eu acho que o Corinthians não, Santos e Internacional, o Cuca seria contratado de qualquer forma, porque o Demorou Vojvoda 2 horas. caiu e já foi anunciado. 2 horas depois. 2 horas depois, enfim, eu acho que o Cuca já estava acertado. Esse que é. O cara. Assim como o Léo Jardim, o Flamengo já estava acertado antes do. Não é? Então, essas coisas que acontecem no futebol, para mim, entristece bastante. Então, isso não permite, Lucas, que se discuta seriamente certas coisas. Tipo, fulano é bom ou não é bom? Como discutir se o cara é bom ou não é num quadro assim? Então, foi Enfim, Voivoda. e O trabalho que ele o fez. Santos vai ter que pagar milhões Vai de pagar reais para o 13 Vojvoda. milhões, pelo que eu fiquei sabendo. É Então, o 11, Voivoda, é 11 milhões. qual a importância dele? E isso é uma coisa. Qual a importância dele na excelente campanha do Fortaleza durante 2 ou 3 temporadas? Ou não teve importância nenhuma? E se ele Não teve teve alguma nenhuma importância, importância. de uma hora para outra ele desaprendeu? Não, Ou o futebol eu acho que é mais. tem que ter, né, acreditar no trabalho do técnico, né? Sim, tem que ter a porta, você tem que ter alguém que segure, não é, que blinde em determinados momentos de crise. Porque assim, a gente, né, os torcedores viram grandes trabalhos e tal, e sempre compara com o técnico atual, né? Como é no caso, né, do Flamengo, né? O Flamengo viu aquela fase de 2019 com o Jorge Jesus, nossa, jogava muito, muito, muito o time de Jorge Jesus e tá comparando o trabalho de vários técnicos. Não é à toa que o Flamengo passou 12 técnicos, enfim, Uhum. por isso que, né, vários técnicos caem, né, de mês em mês. Então tem o caso do Vojvoda agora, né? Agora, outro caso que eu acho, por enquanto, né, para mim ainda não diz absolutamente nada, mas eu já vejo um monte de gente escrever, da minha opinião, bobagem. O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não, mesmo que era técnico do Fluminense, se eu não estou enganado, o Renato Gaúcho caiu, foi despedido, foi demitido do Fluminense semana passada. É. Então ele não aprendeu, ele não aprendeu. Outro dia foi o negócio do E ele Casagrande. faz essa mesma trajetória, né, do Sem Fluminense pro novidade Vasco. nenhuma. Agora, Sem novidade nenhuma. tipo Grêmio, Fluminense e Vasco. E aí ele Sem sai do novidade Fluminense e nenhuma. agora É foi claro pro que para a Vasco. torcida do Vasco, acho que nesse momento de respiro e tal, o time estava. Quando ele chegou, o time tinha 1 ponto antes do jogo contra o Palmeiras. Não é?
Era o último colocado, o Vasco. Agora o Vasco está com 7 pontos. Sim. Então, já está, por isso está com 8, só para ter a Não, média. eu acho que tá com 9, não tá? Agora que Ele está empatou com o para 9, exato. Chapecoense. Quando vi a Foi pra classificação, 9. estava antes do resultado de ontem. Então, quer dizer, o Vasco. Agora, tá, então, eu vi algum comentário assim sobre o Léo Jardim, não é? Que o Flamengo agora tem. Porque ele estava dando as explicações de treinamento e tal, como é que joga assim, joga assado. E aí alguém comentou, não foi comentarista, foi os comentários de uma matéria, acho que do Júlio Gomes. Sim. No, alguém comentou antes, não, agora a gente tem um técnico, antes a gente tinha um estagiário. Eu não vou ter jamais contato com esse rapaz que falou isso. Mas se eu tivesse, eu diria: o que eu faço com você se o Flamengo, além de ganhar tudo que o Felipe Luiz ganhou o ano passado, não Pois é. ganhar o Mundial de Clube jogando contra o PSG, contra o Chelsea, E você contra tá quem vendo. quer que seja, e ganhar de menos de 8. Se ganhar de menos de 8, é uma tragédia. Por quê? E você tá vendo esse PSG aí que Sim, porque acabou com o Chelsea, Felipe Luiz, acabou com o Chelsea. o Felipe Luiz, esse estagiário, perdeu nos pênaltis para o Chelsea. Então, o Léo Jardim vai conseguir o quê, afinal de contas? Então, se o Exato. Léo Jardim não conseguir tudo isso, eu faço o quê com você? Pois é. E aí, e Porque também, essas né? são as grandes bobagens que as pessoas falam. Quer dizer, o Léo Jardim, situação ali de alguém puxar o tapete do estagiário, não é? Você tem uma situação. Quer dizer, ele tinha o estagiário tinha todo o clima para trabalhar com alguém que ele, obviamente, não nasceu ontem, já sabia que estava sendo tinha sido contratado. Ou ele é bobinho, ele não sabia que o Flamengo estava atrás do camarada lá. Aí acordou todo mundo: o agora a gente Léo vai mandar Jardim embora que. hoje, como se eu acordasse agora e resolvesse subir a parede ali. Olha, É, agora tá. Não mas é, né? o futebol do Léo Jardim agora, né, com o Flamengo, apresentou uma melhora gigantesca, assim, na minha opinião. Mas por Mas acaso, eu cometi a desfaçatez de assistir Flamengo e Remo. E o comentário, inclusive, do próprio Léo Jardim, é que o primeiro tempo do Flamengo contra o Remo lembrou o Flamengo Jorge Jesus, ele falou isso? não, do Felipe Luiz. Ah, tá. O Flamengo jogou mal, tal. Então, quer Nossa. dizer, é um pouco aquela coisa, às vezes, que eu realmente, para mim, não é? Quer dizer, eu tenho vontade de algumas coisas, mas quando eu digo que eu tenho vontade, eu confundo eu dizer que tenho vontade com a minha própria vontade. Sim. Ora, bola, o que quer dizer ter vontade numa partida de futebol? Por que uma equipe, não é? Joga esses jogadores, eles são. Qual a autonomia efetiva que eles têm para desempenhar o melhor futebol? Porque você, muitas vezes, fica na discussão: não, fulano joga assim, Beltrano joga assado, você criando. E esses jogadores são autômatos. E também, né, o Léo Jardim tem que apresentar o futebol com G6, times de G6, né? Ele Sim, apresentou no Brasileirão, né? Claro, no Carioca foi contra o Fluminense. eu Até acho. agora, Uhum, só tipo, de G6 para baixo. Agora uhum. vai pegar o Corinthians, né? Vai pegar o Agora, Corinthians, já é um bom esse vai teste. ser uma demonstração do técnico Léo Aí Jardim. perde, aí começa, bom, mas tá. O que eu acho, assim, claro que você tem diferenças de modo como cada técnico cria um determinado ambiente, mas no caso do Léo Jardim, ou do Renato no Vasco, ou do Sim. Cuca, você tem que esperar as coisas acontecerem. E futebol, um episódio, um acontecimento, e de repente as coisas mudam de uma maneira que você nem Uhum. imagina. Sim. Então, tanto positiva quanto negativamente. Eu, Uhum. eu acho que né, algumas coisas você pode dizer mais ou menos categoricamente nessas mudanças de técnico e tal, etc. A Sim. que me surpreendeu, e que para mim é a substituição da demissão do Crespo e do Roger no São Paulo, porque aí Sim. a derrota para o Atlético Mineiro, São Paulo, né, nessa rodada, para mim, sintetiza bem o que eu acho. Quer dizer, você tem todo um deslumbramento, tal, um conjunto de circunstâncias positivas. Aí, a hora que o São Paulo efetivamente tem de mostrar que é um time que está disputando o título, bom, você viu o resultado. Mas o Atlético Mineiro em casa também é muito forte, né? Muito forte, O na minha Atlético opinião. estava perigando entrar na zona de rebaixamento. Sim, mas o Atlético Mineiro, no Mineirão, ele cresce, assim. Mas também esse São Paulo, ele se Sim, demonstrou contra adversários fracos, é. convenhamos. Mas
eu vi, né, o Marcos Antônio, que eu sou muito fã do jogador e tal, e ele não apresentou um bom futebol, e eu falo, se ele não apresentar um bom futebol, São Paulo o São cai. Paulo inteiro não apresenta um E bom o São futebol. Paulo também tem, mas aí são as coisas localizadas. O Lucas se machucou, tal. Exatamente. Então, E também, né, o eu falei, elenco, esse calendário é um dos exato, piores, assim, em anos. calendário. Não, mas assim, o que vem a ser minha aposta? Será que o São Paulo tem peça Não de tem, reposição não tem, de qualidade? Não não tem. tem. Então, Então, aí por isso não que vai teria ser, como. para mim, na minha opinião, vai ser um cavalo paraguaio o São Cavalo Paulo Paraguai, exatamente. Agora, nessa a grande temporada. decepção para mim, Lucas, nessa temporada é o Corinthians. Sinceramente, não porque seja vergonhoso o empate. Seis jogos sem ganhar, né? O jogo contra o Chapecoense, ontem eu não vi, eu vi só os lances e tal, Eu tava fazendo vi, e outra eu vou te coisa. resumir. O Corinthians foi muito bem, muito bem. Porém, não tem aquele jogador que faz o gol. Muito difícil o Corinthians, né? Sem o Yuri Alberto que entrou, fez a diferença. O Corinthians criou muito mais, mas é claro que ele tá voltando agora, mas ele tava Sei. sem físico. Tá Não voltando tava agora, eu feliz. acho que contra o Flamengo vai jogar bem. Mas o Rodrigo Garro apresentou um futebol medíocre. Ele Sei. errou tudo que ele tentou, ele perdeu um gol na cara, né? O Yuri Alberto saiu correndo, passou para ele, na cara do gol ele perdeu. Mas é um Corinthians que não tem um jogador que faz o gol. Quando a gente fala, quem que vai fazer o gol? Todo mundo pensa no Yuri Alberto. Enfim, é uma É, dependência absurda no Yuri de um Alberto. Agora o jogador. Corinthians está correndo atrás do Arthur Cabral do Botafogo Sei. para um empréstimo. Mas é Esse é um um, time que tem uma o Arthur dependência é absurda. um itinerante. Uma hora tá, cada semestre tá um time diferente. Mas é o Mas seguinte, o Corinthians é uma decepção, porque na verdade eu imaginava o Corinthians ali no metade da tabela. E não é que claro, nesse momento não dá para você dizer que o Corinthians esteja naquela situação de risco como o Santos, por exemplo, embora a diferença de pontos não seja tão grande entre os dois. Mas agora, uma derrota para o Flamengo, veja bem a situação: sétima rodada, próxima rodada é oitava, então a gente começa a aproximar de um primeiro quarto do Campeonato Brasileiro. E se o Corinthians perder para o Flamengo, que não é difícil, convenhamos, o Corinthians começa a entrar perigosamente nessa zona de rebaixamento. Mas é a mesma conversa. E o Corinthians, o Humberto, ele nos últimos 3, 4 anos, esse é o melhor começo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu digo, por isso é decepção. Então, mas eu acho que não. Eu acho que o Corinthians, com o Dorival ainda, o Dorival não gosta de Campeonato Brasileiro. O negócio dele é mata-mata, né? O negócio dele é mata-mata e eu acho que o Corinthians não vai rescindir o contrato, é muito longe disso. Rescindir o contrato do Dorival, que é um contrato milionário, sim. O Corinthians não tem esse dinheiro para pagar multa rescisória, tem que pagar várias pendências, tem que pagar o Rodrigo Garro, para não tomar um transfer ban, tem que pagar o Memphis Depay. Eu acho que a última coisa que o Corinthians está pensando é rescindir o contrato com o Dorival, né? Acho que está muito longe disso. Enfim, e outra coisa, né? Temos 2 jogadores de seleção, né? Que agora é o Memphis Depay, que eu falei, e o Hugo Souza. E o Hugo Souza, né? O Alisson se machucou. Uhum. E o Hugo Souza foi convocado. O que você achou dessa convocação? Para mim foi, né? Eu acho que o Hugo Souza tinha que ser convocado no lugar do Bento. Acho que ele devia. Sim, a gente chegou a comentar isso no podcast anterior. O Bento, eu tenho acompanhado a Liga Árabe, né? E o Bento, ele chegou, quer dizer, na verdade, ele recuperou a posição de titular no Nasser, assim, bem de um modo que teve, né? Bastante peculiar. Quer dizer, ele chegou Sim. não é? A figurar na reserva em algum momento. Ele passava extrema insegurança, principalmente para sair do gol e bola Sim. pelo alto e E jogar com eu o acho que pé. eu acho que ele vai ser titular, hein? Contra a França. Eu Então, acho que o Ederson não vai ser titular. o Ederson eu não sei como é que tá faz tempo, porque eu No não. Fenerbahçe. Ele tá no Fenerbahçe, né? Mas eu não sei, não tenho acompanhado. Eu não Assim, tô acompanhando a Liga Turca. é, Mesmo meu time sendo o Besiktas da Europa, pois né? é. O O Besiktas da Besiktas? Turquia. Eu Mas bem, agora o Hugo Souza, para mim, ele é um goleiro que ele merece uma chance na seleção, até, só para lembrar, para apagar um pouco a imagem negativa ele teve contra o do jogo Japão. contra o Japão, né? Exatamente. Exatamente. Porque aquele jogo
Você falou que foi falha, né? Mas para mim não foi. Não, foi falha o do Fabrício Bruno. Acho que o o Fabrício. Não, mas foi falha do. Eu lembro de ter falado, ali foi falha, ele não tem o tempo de saída. Então ele fica parado Sim. ali, da onde o cara cabeceou queima-roupa. Então seria praticamente impossível ele defender. Mas ó, eu acho que o Ancelotti viu mais culpa do Fabrício Bruno naquele jogo do que no Hugo Souza. Sim, porque o Fabrício Bruno não tá na pré-lista da seleção brasileira, não entrou, e o Hugo Souza entrou. Sim. Então eu acho que o Ancelotti analisou a partida e viu que quem errou foi o Fabrício Bruno e não o Hugo Souza. Então, mas aquele gol que o pessoal ficou comentando, né? A bola foi em cima dele. É claro que ele acabou empurrando para dentro, mas veja bem, se ele defende aquela bola, qualquer um diria que teria sido uma defesa extraordinária. Exatamente. Agora, a cabeçada foi a menos de 2 metros de distância dele. Agora, o erro dele, e aí uma falha dele, né? Que o Bento também comete, hoje poucos goleiros do Brasil eu vejo assim, é ter o tempo, o time, sair. Então, mas olha como são as coisas. Se o Bento for mal contra a França, eu acho que o Hugo Souza não vai entrar. Não vai entrar. Não, mas até porque se o Bento entrar contra a França e não apresentar, né, uma boa atuação, para mim o Hugo Souza vai ser convocado para a Copa do Mundo. Eu acho que a pressão, eu acho que se o Bento entrar, ele vai entrar com uma pressão muito gigantesca, porque ele sabe que ele é o terceiro goleiro e ele sabe que o Hugo Souza é um bom goleiro. Então, eu acho assim, eu acho que ele vai entrar tremendo na base. Bom, vamos esperar então. Então, vamos, né, para os palpites do Humberto. Diga aí. Sábado e domingo de Brasileirão. Vamos começar então com Corinthians e Flamengo. Empate. Acho que o Flamengo não está com essa bola toda com o Léo Jardim. E o Corinthians está bem. É uma boa oportunidade para o Corinthians apagar essa imagem extremamente ruim, de momento ruim do Corinthians. Um empate. Até apostaria na vitória do Corinthians, mas eu acho difícil. Um jogo, né, que vai ser esse sábado aqui, Bragantino e Botafogo. E eu acho um jogo interessante, Humberto, porque os dois não estão apresentando bom futebol. Exatamente, tá difícil. O Botafogo já está na zona de rebaixamento. E aí, você acha que vai ser empate, vitória? Eu acho que qualquer resultado é possível em jogo assim. Eu acho que vai ser uma vitória aí do Botafogo, Bragantino, que decaiu muito esses anos, né? O ano passado e esse ano tá bem péssimo, assim. E começou o brasileiro, começou a temporada boa, não tinha quase nenhuma derrota, mas decaiu, né? Futebol é assim. Fluminense e Atlético Mineiro. Pois é, o Fluminense é grande. Lá no Maracanã. Depois da derrota para o Vasco, o Atlético Mineiro ganhou do São Paulo. Então, nessas circunstâncias, eu aposto que o momento do Atlético, a partir dessa rodada, está melhor. Para mim, né, eu não descarto a opção. Eu acho que o Fluminense vai ser campeão, né, desse brasileiro. Já falou. Então, o Fluminense vai ganhar. E temos clássicos também nesse... Não clássico, na verdade, nesse Brasileirão, que é São Paulo e Palmeiras, amanhã. Quer dizer, nesse sábado. São Paulo tem sido freguês do Palmeiras, assim, com derrotas até certo ponto humilhantes, se a gente pensar na superioridade do Palmeiras durante a partida contra o São Paulo. Né? A virada do ano passado, 3-2, foi um negócio assim, que eu fiquei pensando, caramba, como é que o São Paulo, um time com essa camisa, consegue sofrer uma virada dessa? Então, Enfim, eu acho que vai ser um empate. Eu acho que vai ser empate. Vasco e Grêmio, boa partida. Os dois, o Vasco tá subindo, o Grêmio também tá bem. Nossa, coitado do jogador lá do Grêmio, né? Que ele... o Marlon. Marlon. Não, foi um negócio horroroso. Então, é um jogo muito difícil também. Qualquer resultado, eu, em outros momentos, apostaria mais no Grêmio, mas o Vasco está em ascensão, né? Tá em lua de mel com o Renato. O Renato vai justamente encontrar o seu velho Grêmio. Vamos ver. Eu não apostaria ninguém, mas se tivesse que dizer alguma coisa, empate. Eu acho que o Vasco ganha. Uhum. Temos clássicos mesmo. Atlético Paranaense e Coritiba. Os dois times estão na faixa intermediária e o Coritiba está bem melhor do que eu imaginava.
Sim. Então, novamente, um jogo imprevisível. Eu gosto do técnico do Coritiba, acho ele muito bom, e eu acho que o Coritiba ganha. Cruzeiro e Santos. Ai, lá no Pelas barbas do lá em profeta. Minas, tá? Pois é, né, cara? Se o Santos perder, ele definitivamente vai para a zona de rebaixamento. Agora, veja a situação. O Cruzeiro hoje é o último colocado, com 2 pontos em 6, 7 jogos, né? Acho que o Cruzeiro tem 6 jogos, ou 7, agora não lembro bem. Bom, se o Cruzeiro, que é o jogo de 6 pontos também, Sim. se o Cruzeiro perder, aí eu acho que o Cruzeiro se candidata definitivamente para o rebaixamento. São 3 pontos em 7 jogos. É, bem complicada a situação, mas eu acho... Ele não ganhou nenhum jogo até agora. Não ganhou. Não ganhou nenhum jogo. Eu acho que ele tem o risco... E aí ele vai se candidatar, porque aí é uma bola de neve, né? A recuperação. O máximo que ele pode fazer é como o Internacional no ano passado, apostar no milagre para, nas últimas rodadas, depender do Ceará, do Fortaleza. Foi o que aconteceu com o Inter. O Inter não dependia de si próprio para escapar. Ele estava na 18ª colocação Sim. ano passado. Então, e acabou se safando. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Mas eu não vou querer assistir não por causa do futebol, né? Eu gosto de futebol e não quero ter pesadelos com futebol assistindo essa partida. Remo e Bahia. Bahia. Eu acho que o Bahia é o melhor time do Brasil. Aliás, o Bahia é líder, não é o Palmeiras, né? Bahia em pontos, porque o Bahia tem um jogo a menos, Palmeiras e São Paulo. Uhum. Então, em pontos perdidos, é o PVC que gosta de fazer essas contas. Eu próprio acho bobagem. Mas, de qualquer forma, o Bahia vencendo o jogo, não é? Eu acho que o Bahia ganha também. Então, o Bahia tá muito bem. Tá muito bem. Mas no começo da temporada teve uma leve crise aí pro Rogério Ceni cair. Teve, mas eu acho que foi contornada. E é um time que parece que tem muita grana ali. E aí, então, ele se candidata, tem torcida bem forte, bem aguerrida. Isso é importante também. Então, eu boto fé no Bahia. Vitória e Mirassol. Então, o Mirassol tá novamente jogando ali para baixo, né? O Mirassol também tá namorando o rebaixamento. Vitória tá bem. Eu tô gostando do futebol do Vitória e, Vitória né? alternado. Eu acho que nesse caso, hoje, eu sou mais Vitória. Eu sou Vitória também. E agora, né? Internacional e Chapecoense. Olha, bom, o Inter ganhou do Santos, Chapecoense está fazendo uma campanha ainda, né? Conseguiu um empate com o Corinthians e tal, está numa posição intermediária. É o jogo para o Internacional espantar a crise. Não a crise internacional já está desde o ano passado, mas para ele respirar. Eu também acho que vai dar Inter. Então é isso. Nosso podcast fica por aqui. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Deixa o like e se inscreva no canal. Tá bom, obrigado, Lucas, todos e todas. Até a próxima.